tomada algumas horas depois, alguns minutos depois do jogo, conversamos com o presidente, com toda a comissão técnica e a partir de hoje o São Paulo, então, inicia a busca por um novo treinador. Vamos, então, dar início à entrevista coletiva. Rui, boa noite. Boa noite. Gostaria de fazer 2 perguntas, por favor. Antes do jogo, o presidente Massis falou que o Roger ficaria independentemente do que acontecesse aqui. O que mudou? E a gente sabe que a chegada do Roger está muito atrelada à sua figura, porque você foi o cara que bancou a chegada dele, claro, com o aval do presidente Massis. Como que fica a sua situação no São Paulo a partir de agora? Obrigado. Bom, são 2 coisas bem objetivas. Primeiro, a contratação do Roger não foi a contratação minha, né? Eu nunca fiz isso nos anos todos que estou aqui. Foi uma contratação, desde a troca, da decisão de troca até a escolha do Roger, foi uma decisão que contou com várias reflexões, com muita conversa, com o presidente, com o Rafinha, né? Então, não é uma decisão minha, é uma decisão do Departamento de Futebol, apoiada pelo presidente, como sempre fizemos enquanto eu estive aqui, e o Rafinha agora se somando ao departamento. Então, não há esse caráter personalíssimo que muito se falou, e eu já dei até uma entrevista falando sobre isso, né? O futebol é muito dinâmico e ele gera repercussões a cada momento, a cada resultado. Esse era um resultado que todos nós não cogitávamos, do sentido da grandeza do São Paulo, com todo respeito ao adversário, de tudo que fizemos no primeiro jogo, de tudo que não fizemos hoje, e que, de alguma maneira, podíamos ter feito mais no primeiro jogo. E, a partir daí, conversando com o Roger, com a comissão técnica, com toda a experiência que o Rafinha tem, que eu tenho, nós entendemos que persistir nesse processo, em que a pressão externa vai ser cada vez mais geradora de uma incapacidade de o jogo ser natural, nós decidimos que era o momento de trocar, né? E, por isso, assim o fizemos, com o apoio do presidente e com a compreensão do presidente que havia um fato novo que precisava ser considerado. Oi, tudo bem? Também 2 colocações. A primeira, ele saiu demitido, ou foi um comum acordo, ele pediu demissão? E a segunda, o áudio que vazou do presidente Massis, que trouxe sim, um peso muito grande, imagino, para todos vocês, inclusive para o próprio Roger, contribuiu de alguma forma para que o resultado de hoje levasse a essa decisão? O presidente sempre apoiou o Roger com atos, né, que para mim são mais fortes que as palavras, né? No dia a dia do CT, no momento que encontrava ele, sempre que estávamos eu, o Rafinha e o presidente com reuniões de planejamento, inclusive, dando ao Roger, nos momentos mais críticos, a sensação real de que ele ficaria no projeto, né? Portanto, não é um áudio eventual que mudaria isso. Outra pergunta? O São Paulo entendeu que era o momento de terminar essa relação. O Roger também entendeu isso, e isso é importante que o torcedor saiba, né? E por enquanto, essa é a condição de desligamento que nós estamos comunicando a vocês, ao nosso torcedor. Rui, boa noite. Rafinha também, se quiser responder. Muito foi questionada a troca do técnico Hernan Crespo, que era um técnico líder do campeonato, querido pela torcida, e hoje você vem ao microfone falar que a decisão não foi unicamente sua. Você não acha que cabe uma meia-culpa, uma explicação ao torcedor do que foi feito? Porque o Crespo era uma figura querida pelo torcedor, que foi trocada de repente, com uma explicação que não convenceu a maior parte da torcida. Hoje, você não sente que você é responsável por essa mudança diretamente? Não, eu sou responsável por várias coisas no Departamento de Futebol de São Paulo, e também fui responsável quando nós conquistamos, né? E nunca, de forma alguma, me isentarei dessa responsabilidade, né? Por isso que estou aqui hoje, comunicando ao nosso torcedor por respeito a ele. A mudança do treinador que tu mencionas, né, o Crespo, ela foi tomada em conjunto porque tinha que ser tomada. Talvez, quando tu diz que não houve explicação mais detalhada, é uma questão ética. Não cabe, eu já disse isso várias vezes, talvez, do ponto de vista de preservação pessoal e profissional, eu pudesse ter dado alguns detalhes da demissão do Crespo, até o próprio Rafinha, que conviveu comigo na avaliação do momento de saída do Crespo. Mas eu não farei isso, mesmo diante da tua pergunta, que é muito inteligente e pertinente. E talvez, por motivos distintos, chegou o momento de também fazer essa mudança agora, né? Então,
Eu não me isento de responsabilidade, eu simplesmente divido ela com as pessoas que estão comigo aqui hoje. E o Rafinha fez questão de estar ao meu lado. Eu não fui eu que pedi que ele estivesse aqui, ele fez questão de estar ao meu lado. Como presidente, como conversamos com o presidente para que eu pudesse estar aqui comunicando isso. Então, o momento da mudança do Crespo foi pertinente na nossa avaliação, foi necessário mais que pertinente, assim como a mudança do Roger nesse momento. Rui, o quanto uma eliminação como essa afeta o planejamento, principalmente financeiro, do São Paulo nesse momento, sendo que uma classificação era tão importante, pensando nesse sentido? Mais que a questão financeira, é a dor do nosso torcedor, né? É uma competição que nós já conquistamos, é uma competição importante para o clube, também do ponto de vista financeiro, mas, sobretudo, do ponto de vista desportivo. Eu tenho muito respeito por esta casa, por este clube, né? Convivi, enfrentei o Juventude muitas vezes, mas o São Paulo não pode deixar de ter resolvido o jogo como deixou de resolver no primeiro jogo no Morumbi, e isso, de alguma maneira, nós trouxemos isso para cá, né? Infelizmente, no ano passado foi a mesma coisa, né? Então, esse é um aprendizado que nós temos que desenvolver muito com nossos atletas, com o nosso dia a dia de trabalho, pedir desculpa ao torcedor, né? E isso é fundamental, porque a dor do torcedor é a nossa. É inadmissível o São Paulo sair precocemente de uma competição tão importante como essa, e agora nós temos que trabalhar para que isso não impacte nas outras competições e para que a gente possa tirar disso um aprendizado que não nos permita ter um resultado tão ruim, tão adverso como foi hoje. Rui, Leonardo Sonda, TV e Rádio Bandeirantes. Queria lhe perguntar sobre a sua continuidade no São Paulo, se você tem essa resposta já do presidente Massis, se o seu trabalho continua ou se você também corre risco de sair nos próximos dias, e sobre o perfil do novo técnico, se você participa desse processo e qual seria o perfil do novo técnico de São Paulo. Bom, a minha presença aqui ela existirá até quando o presidente assim o quiser, né? Foi assim durante esse período todo que eu tive aqui. Eu passei por momentos de conquistas, por momentos difíceis, e sempre quando me foi permitido fazê-lo, eu estive aqui perante o torcedor, dando as devidas explicações e justificando as nossas ações e projetando o futuro. Se essa for a decisão do presidente Massis, eu aqui estarei trabalhando incansavelmente, como faço todos os dias, junto com o meu companheiro de profissão, de dia a dia, e estou aqui hoje legitimado por ele, né? Eu conversei com ele e ele pediu que eu viesse aqui hoje. Então, a minha preocupação não é em relação à manutenção de emprego, é poder estar aqui dando explicações ao torcedor de São Paulo.